Capítulo 2 Sistema econômico. Nesta aula, iremos falar sobre produção, setor produtivo, unidades produtoras, fluxos nominal e real, componentes do sistema econômico tais agricultura, indústria e serviços, valor agregado, definição do quadro de relações intersetoriais, reserva de depreciação, componentes de consumo, poupança e investimentos, definição do gráfico 2, destino dos fluxos. Produção é todo o trabalho humano visando a atender às necessidades econômicas básicas, tanto de um indivíduo como de um grupo de indivíduos. Essas necessidades podem ser roupas, alimentos, habitação, etc. Nesse processo de trabalho, são criadas o que chamamos de unidade produtora. As unidades produtoras, além de produzirem para si próprias, abastecem umas às outras com combustíveis, matérias-primas e força de trabalho. Os produtos que são usados para a alimentação das unidades produtoras são chamados de insumos. Eles vão sofrendo modificações das unidades produtoras até chegar ao que chamados produto final ou bens de consumo. Bens de consumo é o produto final onde os insumos sofrerão as transformações das unidades produtoras, como o agricultor que colhe o trigo, que passará por processos produtivos e virará farinha, que por sua vez se torna pão. Nesse caso, o pão se tornou o bem de consumo. O sistema econômico pode ser dividido em 3 setores: primário, que corresponde à agricultura; secundário, que corresponde às indústrias; e terciário, corresponde à prestação de serviços. Dessa maneira, se forma o conceito de sistema econômico. Agricultura é o sistema de produção agrícola de uso intensivo dos meios de produção, no qual se produz grande quantidade de um único tipo de produto e pode conduzir a um alto impacto ambiental, pois não é utilizada a rotação trienal. Indústria são as empresas que têm a finalidade de transformar matéria-prima em produtos que possam ser comercializados. Essa transformação se dá pelo uso de máquinas, energia e força humana de trabalho. Serviços são chamados de bens intangíveis, ou seja, pode ser uma forma de gerar valor a um produto, como marketing ou qualquer outro tipo de serviço prestado, como por exemplo uma consulta médica ou uma hora-aula. Valor agregado. Suponhamos que temos um produto que custe 25 unidades monetárias. Qualquer uma delas pode ser reais, dólares, euros ou etc. Esse produto, por utilização de serviços, transporte, energia, passa a custar 100. Essa diferença de 75 é o que chamamos de valor agregado. Com relação ao valor agregado, só se leva em conta o produto ou serviço produzido no final do processo. Esse valor é responsável por todos os rendimentos conseguidos no processo produtivo. Isso tudo se dá pela forma abaixo. Em economia, a produção é dividida em bens e serviços, onde o consumo de bens e serviços produz o que chamamos de utilidade, onde se tem o valor do produto retirando-se o valor utilizado nos insumos, e essa diferença entre o valor do produto e o valor usado nos insumos chamamos de lucro. Vejamos agora o quadro de relações intersetoriais. Na parte A, mostra os bens intermediários da economia. Na parte B, mostra todos os bens finais produzidos no sistema econômico em um período de tempo. Na parte C, mostra o registro dos rendimentos pagos ao trabalho e aos proprietários dos fatores capitais e recursos naturais. Vejamos agora os bens intermediários.
são os bens manufaturados ou matérias-primas processadas e que são usados para a produção dos bens finais. Bens finais são bens prontos para o consumo. Eles podem ser bens de consumo duráveis, não duráveis e semiduráveis. O fator capital é o conjunto das riquezas acumuladas pela sociedade. Recursos naturais são o do nosso planeta, são vitais para a sobrevivência e o desenvolvimento da população humana. Com o processo produtivo, há um desgaste para os bens de capital e os recursos naturais. Parte da renda é reservada para esse desgaste. É o que chamamos de reserva de depreciação. Depreciação é o desgaste ou aperto da capacidade de utilização, também o fim da vida útil do produto ou serviço, tanto pelo uso ou por causas naturais. No processo produtivo, são gerados ao mesmo tempo produto e renda, fazendo assim surgir dois fluxos. O que chamamos fluxo nominal é o fluxo relativo às rendas obtidas no processo produtivo. O segundo é o fluxo real, o qual é relativo aos produtos obtidos no processo produtivo. Vejamos agora os componentes de consumo. Uma pessoa recebe no final do mês o seu salário, porém, é necessário para a sua sobrevivência e satisfação de sua necessidade o consumo. Os bens de consumo podem ser divididos em três tipos, tais como bens de consumo não duráveis, que correspondem às roupas, alimentos e produtos cuja vida útil é curta. Serviços de consumo, que corresponde aos cinemas, médicos, ou seja, são serviços prestados por outra pessoa ou empresa. Bens de consumo duráveis, que corresponde aos eletrodomésticos, imóveis, automóveis, terrenos e etc., os quais têm a vida útil muito maior do que os bens não duráveis. Vimos anteriormente que a renda de uma pessoa é gasta com os componentes do consumo, porém ainda podem restar uma parte de sua renda. Isso é chamado de poupança. Ela é representada pela equação abaixo. Em uma visão global e integrativa do funcionamento do sistema, de acordo com o gráfico, verificamos que, na parte A, mostra as interdependências dos setores produtivos, na parte B, mostra o destino final dos bens, na parte C, mostra que a renda gerada e no item renda bruta tem início o fluxo nominal, sinalizado pelo quadrado amarelo, onde essa corrente se divide em bens e serviços e poupança, que também está encaixado no quadro azul. E assim, formando-se uma visão global e integrativa do funcionamento do sistema. Como vimos, no fluxo monetário do sistema econômico, notamos que o fluxo real, ou chamado agora de lado real da economia, corresponde aos bens e serviços produzidos por período de tempo. Devido a isso, o que acontece quando as pessoas poupam uma parte de sua renda e não a gastam integralmente em consumo? Se elas não gastam, estão poupando ou investindo? De acordo com a macroeconomia, poupança é igual a investimento, onde o investimento é a parcela da renda destinada à compra de máquinas e equipamentos que visam aumentar a capacidade produtiva do sistema econômico. Conclusão. Como foi falado, o sistema econômico tem em seus meios de rendimentos e fluxos, onde a produção baseia-se no trabalho humano e nas necessidades individuais e coletivas. Foi também explicado sobre consumo e seus bens, que são os bens duráveis, os não duráveis
e os serviços de consumo. No processo produtivo, são gerados simultaneamente o produto e a renda e são responsáveis pelo surgimento dos fluxos real e nominal no sistema econômico. Também foi explicado sobre a poupança, que diz respeito às rendas geradas no processo produtivo que não são usadas para atender às necessidades imediatas, mas sim que podem ser usadas em outros investimentos. Esses investimentos são destinados à compra de máquinas e equipamentos que visam aumentar a capacidade produtiva do sistema econômico.